Uma mulher está morrendo congelada na porta de uma casa, abandonada pelo próprio noivo que a trouxe até ali. Ele a deixou na estrada durante uma nevasca, sem dinheiro, sem abrigo, sem ninguém. E o pior, o homem que a encontra é vizinho dele. Essa é uma história sobre como a crueldade de um pode se transformar na salvação de outro. A neve caía forte naquela noite gelada de inverno. Era uma daquelas tempestades que transformam o mundo num deserto branco, onde qualquer pessoa desavisada poderia perder a vida em questão de minutos. Nas montanhas da região serrana, onde as casas ficavam distantes umas das outras, uma noite assim podia significar a diferença entre viver e morrer. Miguel Santos estava em sua casa simples de madeira, sozinho como sempre. Aos 42 anos, ele era um homem marcado pela vida. Seu rosto carregava as linhas de quem trabalhou duro sob o sol e enfrentou invernos rigorosos. As mãos calejadas mostravam anos de lida com a terra, de consertar cercas, de cuidar dos animais. Ele era viúvo há 5 anos, desde que sua esposa, Maria, partiu deixando um vazio que parecia nunca se preencher. Naquela noite, Miguel estava sentado perto do fogão a lenha, remendando uma sela velha. O fogo crepitava e o calor suave contrastava com o uivo assustador do vento lá fora. De vez em quando, ele olhava pela pequena janela e via apenas branco. A tempestade havia chegado de repente, mais cedo do que o esperado. Ele tinha conseguido recolher as galinhas e garantir que os poucos animais estivessem protegidos no pequeno celeiro antes que a neve engolisse tudo. Então ele ouviu 3 batidas fracas na porta de madeira, tão baixas que quase se perderam no barulho da ventania. Miguel parou o que estava fazendo, inclinando a cabeça para o lado. Será que tinha imaginado? Mas então as batidas vieram de novo, ainda mais fracas dessa vez, quase como um sussurro desesperado. Miguel se levantou rapidamente, largando a sela no chão. Quem, em sã consciência, estaria do lado de fora nessa tempestade? Seu vizinho mais próximo, Antônio Ferreira, morava a mais de 3 quilômetros dali, e mesmo ele jamais se arriscaria a sair numa noite dessas. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel, não por causa do frio, mas por causa da estranheza daquilo tudo. Ele caminhou até a porta pesada de madeira e gritou: "Quem está aí?" Sua voz saiu rouca, grave, áspera de quem passava dias sem falar com ninguém. Não houve resposta, apenas o som cortante do vento e o silêncio que vem depois de uma pergunta sem resposta. Miguel hesitou. Poderia ser um animal. Talvez uma árvore caída batendo na porta. Mas algo dentro dele dizia que não. Algo dizia que havia alguém ali, alguém precisando de ajuda. E Miguel, apesar de sua vida solitária e de seu jeito fechado, jamais viraria as costas para alguém em perigo. Ele destravou a porta e a abriu devagar, lutando contra a força do vento que tentava arrancá-la de suas mãos. Uma rajada de ar gelado invadiu a casa, trazendo flocos de neve que voaram até o meio da sala. E foi então que ele viu. Uma mulher estava caída na soleira da porta, praticamente desfalecida. Seu corpo tremia violentamente, e ela estava encolhida numa posição que tentava protegê-la do frio mortal. O cabelo escuro estava completamente coberto de gelo, grudado no rosto pálido como cera. Seus lábios tinham uma cor arroxeada assustadora. Ela usava um vestido de viagem que já devia ter sido bonito, mas agora estava encharcado e duro de tanto gelo. Em uma das mãos, ela segurava uma pequena mala de couro, seus dedos brancos e rígidos, agarrados à alça, como se fosse a última coisa que a conectava à vida. "Meu Deus do céu!" Miguel exclamou, sentindo o coração disparar no peito. Ele se abaixou imediatamente e segurou a mulher pelos ombros. "Moça, moça, você me escuta?" Ela gemeu baixinho, um som tão fraco que mal podia ser ouvido. Seus olhos se abriram apenas uma fresta, e Miguel viu que eram castanhos,
turvos de dor e exaustão. Ela tentou falar, mas seus lábios estavam tão rígidos que as palavras não saíam. Calma, calma, eu vou te ajudar, Miguel disse, já puxando-a para dentro. Ela era leve demais, como se fosse feita de ar e ossos. Ele a carregou para dentro de casa e chutou a porta para fechá-la contra a fúria da tempestade. O vento deu um último uivo de protesto antes de ser cortado pela madeira sólida. Miguel deitou a mulher no chão, perto do fogão, onde o calor era mais forte. Ele correu até seu quarto e pegou todos os cobertores que tinha, voltando rapidamente. Enquanto cobria o corpo trêmulo dela, ele reparou que ela ainda segurava a mala. Com cuidado, ele afrouxou os dedos dela e tirou a mala de sua mão. Você está congelando, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Precisamos tirar essas roupas molhadas, senão você não vai sobreviver. A mulher pareceu entender, porque fez um pequeno movimento com a cabeça. Miguel virou-se de costas imediatamente, respeitando a privacidade dela mesmo naquela situação desesperadora. Tem um cobertor aqui, se enrola nele e tira essa roupa molhada. Eu não vou olhar, pode ficar tranquila. Ele ouviu o som de tecido molhado sendo removido, os dentes dela batendo tão forte que parecia que iam quebrar. Demorou uma eternidade, mas finalmente ela sussurrou. Pronto. Miguel se virou e viu que ela estava enrolada no cobertor, o cabelo molhado pingando água no chão de madeira. Ele pegou o vestido encharcado e o pendurou numa corda perto do fogão. Então, pegou uma caneca e serviu água quente que estava na chaleira. Bebe isso, devagar. Ele se ajoelhou ao lado dela e ajudou-a a segurar a caneca. A mulher tomou pequenos goles, e Miguel viu um pouco de cor voltando ao rosto dela. Depois de alguns minutos, quando ela parecia um pouco mais estável, Miguel finalmente perguntou: o que aconteceu? Como você veio parar aqui nessa tempestade? Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa comunidade. Se inscreva para não perder histórias como essa, que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre bondade, coragem e segundas chances. É gratuito e você nos ajuda muito. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. A mulher respirou fundo, ainda tremendo, mas agora com um pouco mais de força. Suas mãos seguravam a caneca quente como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela olhou para Miguel e ele viu nos olhos dela uma mistura de vergonha, medo e gratidão. Meu nome é Rosa. Ela começou, a voz ainda fraca e rouca. Eu vim da capital, vim para me casar. Miguel franziu a testa confuso. Casar? Com quem? Rosa baixou os olhos, como se as palavras seguintes custassem a sair. Com seu vizinho, Antônio Ferreira. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. Antônio Ferreira era conhecido na região como um homem de posses, dono de várias terras, mas também como alguém de coração duro e temperamento difícil. Antônio? Mas o que você está fazendo aqui na minha porta congelando? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Ele me rejeitou. Trocamos cartas por meses. Ele prometeu uma vida boa, uma casa, respeito. Disse que estava cansado de viver sozinho e que queria uma companheira para construir um futuro junto. Miguel ficou em silêncio, deixando que ela continuasse. Cheguei hoje de manhã na cidade. Ele estava me esperando na estação. Quando me viu, Rosa parou, a voz quebrando. Quando me viu, olhou para mim de cima a baixo com uma expressão de desprezo. Disse que eu não era o que ele esperava. Disse que minhas mãos eram delicadas demais, que eu era fraca demais, que não tinha o porte de uma mulher de fazenda. Miguel sentiu a raiva crescer dentro dele. Conhecia homens assim. Homens que tratavam pessoas como objetos, como ferramentas que podiam ser descartadas se não servissem ao propósito. Ele me levou até a metade do caminho da fazenda dele. Rosa continuou, enxugando as lágrimas com o cobertor.
Parou o cavalo na bifurcação da estrada e me disse para descer. Falou que eu desse um jeito de voltar para a cidade sozinha. Eu implorei, expliquei que não conhecia o caminho, que a tarde estava esfriando. Ele jogou isso no chão. Ela apontou para a pequena mala, junto com uma nota de dinheiro, e disse que aquilo era mais do que eu merecia. Depois, simplesmente tocou o cavalo e me deixou ali. Miguel cerrou os punhos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Que tipo de homem faz isso com uma mulher, ainda mais numa tarde de inverno? Quando ele foi embora, o céu estava apenas nublado. Rosa explicou, limpando mais lágrimas. Não estava nevando ainda. Eu pensei que conseguiria caminhar de volta à cidade antes de escurecer. Mas então começou a nevar. De repente, em poucos minutos, a tempestade ficou tão forte que eu não conseguia mais ver a estrada. Não sabia se estava indo para frente ou para trás. O vento queimava meu rosto, meus pés afundavam na neve. Ela parou para respirar, tremendo ao relembrar. Eu caminhei sem saber para onde estava indo. Minhas pernas estavam ficando dormentes. Eu não sentia mais os dedos. Pensei que ia morrer ali, sozinha, longe de casa, num lugar onde ninguém me conhecia. E então vi uma luz. Uma pequena luz na janela. Era sua casa. Usei as últimas forças que tinha para chegar até aqui. Miguel balançou a cabeça, ainda processando tudo. Você fez a coisa certa. Se tivesse continuado lá fora, não teria sobrevivido até o amanhecer. Rosa olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. O Senhor me salvou a vida. Eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer, Miguel respondeu, sua voz mais suave agora. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo. O que precisa é se aquecer e descansar. Amanhã a gente pensa no que fazer. Ele se levantou e foi até a pequena cozinha, voltando com um prato de sopa quente que havia sobrado do jantar. Come isso. Vai te fazer bem. Rosa pegou o prato com mãos ainda trêmulas e começou a comer devagar. Era uma sopa simples de legumes e batata, mas para ela, naquele momento, parecia a melhor refeição do mundo. Enquanto comia, ela observava Miguel. Ele era um homem de aparência rude, com barba por fazer e roupas simples de trabalho, mas havia algo nos olhos dele que transmitia bondade. Uma bondade real, não fingida. O senhor mora sozinho? Ela perguntou entre uma colherada e outra. Miguel assentiu. Minha esposa morreu há 5 anos. Desde então, é só eu e a terra. Sinto muito, Rosa disse com sinceridade. A vida segue, Miguel respondeu, mas havia tristeza em sua voz. A gente aprende a viver com a ausência. Quando Rosa terminou de comer, Miguel mostrou a ela sua cama no pequeno quarto dos fundos. Você vai dormir aqui. Eu fico na sala, perto do fogão. Não posso tirar o senhor da própria cama, Rosa protestou. Pode sim, e vai, Miguel disse com firmeza, mas gentileza. Você precisa de descanso de verdade. E não se preocupe, eu vou trancar a porta por dentro. Você está segura aqui. Rosa sentiu os olhos marejarem novamente. Mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão. Em um único dia, ela havia experimentado a pior e a melhor face da humanidade. A crueldade de Antônio e a bondade de Miguel. Ela se deitou na cama simples, mas limpa, e se cobriu com os cobertores pesados que cheiravam a sabão e sol. Do lado de fora, a tempestade continuava rugindo, mas ali dentro ela estava aquecida, segura, viva. E pela primeira vez, desde que havia deixado a capital, Rosa sentiu que talvez, apenas talvez, o destino tivesse outros planos para ela. Enquanto isso, na sala, Miguel se deitou perto do fogão, usando seu casaco como travesseiro. Mas o sono não vinha. Ele pensava em Antônio, no tipo de homem capaz de abandonar uma mulher para morrer no frio. Pensava em Rosa, em sua coragem de ter caminhado pela tempestade. E pensava em como, às vezes, a vida coloca pessoas em nosso caminho quando menos esperamos.
Mas ele ainda não sabia que aquela noite estava apenas começando a mudar tudo. O que viria a seguir testaria não apenas sua bondade, mas sua coragem de enfrentar as consequências de fazer o que era certo. Os primeiros raios de sol entraram pela janela pequena da casa de Miguel, mas a neve continuava caindo lá fora, mais fraca agora, mas ainda constante. A tempestade havia diminuído durante a madrugada, mas não o suficiente para que alguém pudesse se arriscar na estrada. Miguel acordou cedo, como sempre. Seu corpo estava acostumado a levantar com o sol, independentemente de quanto tinha dormido. Ele se espreguiçou, sentindo as costas reclamarem por ter dormido no chão, e foi verificar o fogo. Colocou mais lenha, preparou café e começou a fazer mingau de aveia. Rosa apareceu na porta do quarto alguns minutos depois, ainda enrolada no cobertor. Seu cabelo estava despenteado, mas o rosto tinha recuperado a cor. Ela parecia uma pessoa diferente da criatura quase sem vida que havia chegado na noite anterior. "Bom dia", ela disse timidamente. "Bom dia. Dormiu bem?" Miguel perguntou, mexendo o mingau na panela. Melhor do que esperava, considerando tudo. Rosa sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Obrigada novamente por tudo." "Senta ali", Miguel apontou para a mesa simples de madeira. "O café já está pronto." Eles comeram em um silêncio confortável. Rosa observava a casa ao redor. Era pequena, apenas 2 cômodos, mas estava limpa e organizada. As paredes de madeira eram sólidas, e havia um cuidado evidente em cada detalhe. Não era uma casa grande ou luxuosa, mas era um lar de verdade. "A tempestade ainda não passou completamente", Miguel disse olhando pela janela. "Não dá para você ir à cidade hoje. Vai ter que ficar mais um dia." Rosa mordeu o lábio, preocupada. "Eu não quero ser um incômodo." "Não é incômodo", Miguel respondeu diretamente. "É perigoso. A estrada deve estar intransitável. Vou precisar cuidar dos animais daqui a pouco. Você fica aqui dentro onde está quente." Depois do café, Miguel se vestiu com roupas pesadas e saiu para o celeiro. Rosa ficou na casa, ainda se recuperando. Ela lavou as louças, arrumou a cama e tentou se sentir útil. Mexeu no pequeno baú de roupas que Miguel havia indicado e encontrou uma camisa velha dele que serviu como um vestido improvisado. Seu vestido de viagem ainda estava úmido, pendurado perto do fogo. Quando Miguel voltou, algumas horas depois, ele encontrou a casa ainda mais arrumada. E Rosa havia preparado mais café. "Você não precisava fazer nada disso", ele disse, tirando as botas cobertas de neve. "Eu precisava sim", Rosa respondeu. "O senhor me deu teto, comida, segurança. É o mínimo que posso fazer." Eles passaram o dia conversando. Miguel, que havia se acostumado ao silêncio, de repente se viu falando sobre coisas que não mencionava há anos. Falou sobre sua esposa Maria, sobre como se conheceram, sobre os planos que tinham e que a doença interrompeu. Rosa, por sua vez, contou sobre sua vida na capital, sobre como ficou sozinha depois que os pais morreram, sobre como o anúncio de Antônio parecia a resposta para suas orações. "Eu realmente acreditei nas cartas dele", Rosa disse, olhando para as mãos. "Ele escrevia coisas bonitas sobre honestidade, trabalho, construir uma vida juntos. Parecia um homem bom. Algumas pessoas sabem escrever palavras bonitas", Miguel respondeu, "mas não sabem viver de acordo com elas." "E o senhor?", Rosa perguntou. "Por que nunca se casou de novo?" Miguel ficou em silêncio por um momento. "Não sei, acho que me acostumei com a solidão. E também nunca encontrei ninguém. Aqui é muito isolado." A tarde passou rápido. Rosa ajudou Miguel a preparar o jantar, e eles comeram juntos novamente. Havia algo confortável naquela rotina improvisada, algo que ambos sentiram, mas não mencionaram. À noite, enquanto Rosa se preparava para dormir novamente no quarto, ela parou na porta e olhou para Miguel. "Eu não sei o que vou fazer amanhã."
Não tenho dinheiro suficiente para voltar para a capital. E mesmo se tivesse, não tenho mais nada lá. Nem casa, nem trabalho. Miguel coçou a barba, pensativo. A gente encontra um jeito. Tem gente boa na cidade que pode ajudar. A dona Helena, a parteira, sempre precisa de ajuda. E o padre também costuma arranjar trabalho para quem precisa. Rosa assentiu, mas seus olhos estavam tristes. Ela entrou no quarto e fechou a porta suavemente. Miguel ficou acordado por muito tempo aquela noite, olhando para as chamas no fogão. Pensava em Rosa, em sua situação, em como a vida podia ser injusta. Mas também pensava em como era estranho, quase reconfortante, ter outra pessoa na casa. A solidão que ele havia abraçado por 5 anos, de repente, parecia pesada demais. No dia seguinte, a neve finalmente parou. O céu ainda estava nublado, mas era possível ver o caminho. Miguel preparou seu cavalo e uma pequena carroça. Vou te levar à cidade, ele disse a Rosa. Vamos falar com Dona Helena e com o padre. Eles vão te ajudar. Rosa vestiu seu vestido de viagem, agora seco, mas amarrotado. Ela pegou sua pequena mala e olhou para a casa de Miguel uma última vez. Em apenas 2 dias, aquele lugar havia se tornado mais acolhedor do que qualquer lugar onde ela já tinha morado. A viagem até a cidade era silenciosa. Miguel guiava o cavalo com cuidado pela estrada coberta de neve. Rosa, sentada ao seu lado, observava a paisagem branca e pura. Tudo parecia novo, como se o mundo tivesse sido lavado e recomeçado. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, na cidade, as línguas já estavam se soltando. Alguém tinha visto Miguel saindo de casa com uma mulher desconhecida. E numa comunidade pequena, onde todos conheciam todos, notícias assim se espalhavam mais rápido que a própria tempestade. Quando chegaram à cidade, Miguel levou Rosa diretamente para a casa de Dona Helena, a parteira mais respeitada da região. Dona Helena era uma mulher de uns 60 anos, baixa e rechonchuda, com olhos atentos que pareciam ver além das palavras. Miguel bateu na porta e Dona Helena atendeu com um sorriso que logo se transformou em curiosidade ao ver Rosa ao seu lado. Miguel Santos, que surpresa! E quem é essa moça? Dona Helena, essa é Rosa, ela precisa de ajuda. Miguel explicou rapidamente. Posso entrar para conversar? Claro, claro, entrem. Dona Helena os conduziu para dentro de sua casa aconchegante, onde o cheiro de ervas medicinais pairava no ar. Miguel contou toda a história enquanto Rosa permanecia em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. Quando ele terminou, Dona Helena estava com o rosto vermelho de indignação. Antônio Ferreira fez isso, aquele miserável. Ela balançou a cabeça. Sempre soube que aquele homem não prestava. Rico, mas sem coração. Ela se virou para Rosa. Minha querida, você vai ficar aqui comigo por enquanto. Eu sempre preciso de ajuda, e você parece uma moça de bom coração. Rosa sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Eu sou muito grata, Dona Helena. Prometo trabalhar duro. Eu sei que vai, Dona Helena disse com um sorriso maternal. Agora deixa eu te mostrar seu quarto. Enquanto Dona Helena levava Rosa para dentro, Miguel ficou na sala. Quando Dona Helena voltou sozinha, ela olhou para ele com um brilho nos olhos. Miguel Santos, você fez uma coisa muito boa. Essa moça podia ter morrido lá fora. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, Miguel disse meio sem graça. Não, não teriam, Dona Helena retrucou. Antônio Ferreira certamente não fez. E agora você precisa tomar cuidado. Você conhece esse homem. Ele não vai gostar nada de saber que você ajudou a moça que ele rejeitou. Miguel deu de ombros. Não me importo com o que Antônio pensa. Eu sei, mas ele é poderoso e vingativo. Dona Helena colocou a mão no braço de Miguel. Só tome cuidado, está bem? Miguel assentiu e se despediu. Antes de sair, ele pediu para falar com Rosa. Ela apareceu na porta, já parecendo um pouco mais em casa. Rosa,
Se precisar de qualquer coisa, minha casa está sempre aberta, Miguel disse, e percebeu que realmente queria dizer aquilo. Obrigada, Miguel, por tudo. O Senhor me devolveu a vontade de acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. Rosa respondeu, sua voz embargada de emoção. Seus olhos se encontraram por um momento que pareceu durar mais do que deveria. Miguel acenou e saiu, montando em seu cavalo. Mas enquanto cavalgava de volta para casa, ele não conseguia tirar Rosa de seus pensamentos. Os dias seguintes passaram devagar para ambos. Miguel voltou à sua rotina solitária, mas agora a casa parecia mais vazia do que nunca. Ele se pegava olhando para a cadeira onde Rosa havia se sentado, lembrando das conversas que tiveram. Rosa, por sua vez, trabalhava duro ajudando Dona Helena. Ela aprendia sobre ervas, sobre partos, sobre cuidar dos doentes. Mas à noite, quando se deitava, pensava em Miguel, em sua bondade silenciosa, em como ela havia se sentido segura pela primeira vez em muito tempo. Se você está acompanhando essa história até aqui e ela está tocando seu coração, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa, que emocionam e nos fazem refletir sobre bondade e segundas chances. Uma semana se passou. Miguel ia à cidade apenas para comprar suprimentos, evitando a casa de Dona Helena. Não porque não quisesse ver Rosa, mas justamente porque queria demais. Ele não entendia o que estava sentindo e isso o confundia. Mas numa manhã fria, enquanto Miguel estava consertando a cerca de seu terreno, ele ouviu o som de cavalo se aproximando. Quando olhou, viu Antônio Ferreira montado em seu cavalo preto imponente, acompanhado de 2 homens que trabalhavam para ele. Antônio parou em frente a Miguel. Seu rosto era uma máscara de raiva mal contida. Então é verdade, ele disse, sua voz fria como gelo. Você pegou minha noiva. Miguel largou o martelo e olhou para Antônio sem medo. Sua noiva? A mulher que você abandonou para morrer numa tempestade? Eu tinha meus motivos. Antônio retrucou. Ela não servia, mas você não tinha direito de interferir. Interferir? Miguel sentiu a raiva crescer. Eu salvei a vida dela. Se ela tivesse ficado lá fora mais meia hora, teria morrido congelada. E você é culpado disso. Antônio desceu do cavalo, se aproximando de Miguel. Você acha que pode me desafiar? Eu sou o homem mais rico dessa região. Posso fazer sua vida virar um inferno. Faça o que quiser, Miguel disse, não recuando nem um passo. Mas Rosa está segura agora, longe de você. E é assim que vai continuar. Veremos, Antônio disse com um sorriso cruel. Essa história ainda não acabou, Miguel Santos. Nem de longe. Ele montou em seu cavalo e partiu, seus capangas o seguindo. Miguel ficou ali, observando-os partir. Ele sabia que Antônio não deixaria as coisas assim, mas não se arrependia de nada. Faria tudo de novo se preciso fosse. E ele estava certo em se preocupar. Antônio não era homem de aceitar humilhação. O que ele planejava fazer a seguir colocaria tanto Miguel quanto Rosa em perigo. As fofocas se espalharam pela cidade como fogo em palha seca. De boca em boca, a história foi sendo distorcida, aumentada, transformada. Alguns diziam que Miguel havia roubado a noiva de Antônio. Outros sussurravam que Rosa era uma mulher de má reputação. E havia aqueles que inventavam detalhes ainda mais absurdos. Miguel começou a sentir as mudanças quando foi à cidade. Algumas pessoas o cumprimentavam normalmente, mas outras desviavam o olhar ou paravam de conversar quando ele se aproximava. O dono da venda, seu Joaquim, que sempre era cordial, agora era frio e distante. Rosa também enfrentava dificuldades. Algumas mulheres da cidade, influenciadas pelos boatos de Antônio, começaram a tratá-la com desprezo. Quando ela ia ao mercado com Dona Helena, algumas viravam a cara ou faziam comentários em voz baixa.
alto o suficiente para que ela ouvisse. Não liga para essas víboras, Dona Helena dizia, brava. São mulheres sem nada melhor para fazer do que julgar a vida dos outros. Mas as palavras doíam em Rosa. Ela não tinha feito nada de errado, mas estava sendo tratada como se tivesse cometido um crime. Uma tarde, Rosa estava voltando da fonte com baldes de água quando cruzou com um grupo de 3 mulheres. Uma delas, esposa de um dos homens que trabalhavam para Antônio, bloqueou seu caminho. "Olha só quem está aqui", a mulher disse com desdém. "A moça que não serviu para um homem rico e agora está de olho num pobre coitado." Rosa sentiu o sangue subir ao rosto. "A senhora não sabe de nada sobre mim." "Eu sei o suficiente", a mulher retrucou. "Sei que você veio aqui se fazer de vítima, quando na verdade é procurando um homem que te sustente." "Isso não é verdade", Rosa disse, a voz tremendo de raiva e dor. "Deixa a moça em paz, Marta", outra mulher do grupo interveio, olhando com simpatia para Rosa. "Não somos nós que vamos julgar o que não vimos." Marta bufou e se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar venenoso para Rosa. Rosa voltou para a casa de Dona Helena com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não aguento mais", ela soluçou. "Talvez seja melhor eu ir embora. Não quero causar problemas." "Você não vai a lugar nenhum", Dona Helena disse com firmeza. "Essas línguas venenosas vão se cansar eventualmente. Você só precisa manter a cabeça erguida." Mas Rosa não estava tão certa. Ela pensava em Miguel, em como ele também devia estar sofrendo por causa dela. A culpa a consumia. Enquanto isso, Miguel recebia sua própria cota de problemas. Antônio havia começado a espalhar rumores mais graves. Dizia que Miguel havia se aproveitado da situação de Rosa, que tinha más intenções, e alguns homens da cidade, especialmente aqueles que deviam favores a Antônio, começaram a demonstrar hostilidade. Um dia, quando Miguel foi vender algumas galinhas no mercado, um dos homens de Antônio o abordou. "Você devia ter vergonha na cara, Santos. Aproveitar-se de uma mulher vulnerável assim." Miguel cerrou os punhos. "Eu não me aproveitei de ninguém. Salvei a vida dela." "Não é isso que o patrão conta", o homem disse com um sorriso malicioso. "Ele diz que você tem segundas intenções, que está querendo ficar com ela só por vingança contra ele. Antônio é um mentiroso e um covarde", Miguel disse, sua voz baixa, mas perigosa. "E você sabe disso." O homem deu um passo à frente, ameaçador, mas outros comerciantes se aproximaram. O ferreiro José, um homem forte e respeitado, colocou-se entre eles. "Já chega", José disse firmemente. "Não vai ter briga no meu mercado. Você", ele apontou para o capanga de Antônio, "suma daqui." O homem hesitou, mas vendo que estava em desvantagem numérica, recuou. "Isso não acabou", ele murmurou antes de sair. José colocou a mão no ombro de Miguel. "Não liga para esses cães de Antônio. Metade da cidade sabe que você fez o certo." "E a outra metade?" Miguel perguntou. "A outra metade vai aprender", José disse com convicção. Mas as coisas pioraram antes de melhorar. Uma noite, Miguel acordou com o som de algo quebrando. Quando saiu, viu que alguém havia jogado pedras em sua janela, quebrando o vidro. E na porta, alguém havia pintado palavras cruéis. Miguel limpou tudo antes do amanhecer, mas o recado estava claro. Antônio queria que ele sofresse. Rosa soube do incidente através de Dona Helena, que havia ouvido no mercado. Ela ficou arrasada. Naquela noite, ela tomou uma decisão. Pegou sua pequena mala e escreveu um bilhete para Dona Helena, agradecendo por tudo. Planejava partir ao amanhecer, pegar a primeira carroça que fosse para qualquer lugar longe dali. Mas, quando ela estava prestes a sair, ainda de madrugada, encontrou Dona Helena acordada na sala com o bilhete na mão. "Você realmente acha que eu ia deixar você sair assim?" Dona Helena perguntou com os olhos marejados. "Eu estou causando problemas demais", Rosa disse, também chorando.
Para a senhora, para Miguel, para todos, é melhor eu ir embora. Ir embora não vai resolver nada, Dona Helena disse, se aproximando e segurando as mãos de Rosa. Vai só mostrar para a gente como Antônio que eles podem intimidar quem quiserem. Você precisa ficar, precisa lutar. Mas eu estou tão cansada de lutar. Rosa sussurrou. Eu sei, querida, eu sei. Dona Helena a abraçou. Mas você não está sozinha. Tem gente aqui que te apoia. Tem Miguel que arrisca tudo por você. Tem eu, tem José e outros que sabem a verdade. Rosa chorou no ombro de Dona Helena, deixando sair todo o medo, toda a dor, toda a frustração. E quando finalmente parou de chorar, sentiu que talvez, apenas talvez, Dona Helena estivesse certa. Mas naquele exato momento, em sua casa grande e fria, Antônio Ferreira estava planejando seu golpe final. Algo tão cruel que poderia destruir tanto Miguel quanto Rosa de uma vez por todas. Uma semana depois, na feira do domingo, quando quase toda a cidade se reunia na Praça Central, Antônio colocou seu plano em ação. Ele chegou montado em seu cavalo, vestindo suas melhores roupas, com uma expressão solene no rosto. No centro da praça, ele desmontou e pediu a atenção de todos. A multidão se reuniu, curiosa. Miguel estava ali, comprando algumas ferramentas. Rosa havia ido com Dona Helena vender ervas medicinais. Meus amigos, Antônio começou com voz alta e clara, venho aqui hoje com o coração pesado para fazer justiça. Miguel sentiu um aperto no peito. O que quer que Antônio estivesse planejando, não seria bom. Como muitos sabem, Antônio continuou, eu trouxe uma moça da capital para se casar comigo. Mas quando ela chegou, descobri que ela havia me enganado. Mentiu sobre sua família, sobre seu passado. Rosa sentiu o sangue gelar. Não, ela murmurou. Quando a confrontei com a verdade, Antônio prosseguiu, sua voz cheia de falsa dor. Ela ficou com raiva e fugiu. Eu não a abandonei. Ela fugiu. E onde foi parar? Na casa de meu vizinho, Miguel Santos. Murmúrios se espalharam pela multidão. Antônio sorriu internamente, mas manteve a expressão séria. Eu tentei recuperar o dinheiro que gastei trazendo ela até aqui. Antônio mentiu descaradamente, mas Miguel Santos se recusou a me ajudar. E agora descobri que ele tem mantido essa mulher sob seu teto, manchando não apenas a reputação dela, mas a dele próprio. Isso é mentira! Rosa gritou, se afastando de Dona Helena e caminhando em direção ao centro da praça. Ele está mentindo! Todos os olhos se voltaram para ela. Rosa estava tremendo, mas havia determinação em seu rosto. Você me abandonou na estrada durante uma tempestade, Rosa disse, sua voz ecoando na praça silenciosa. Disse que eu não prestava, que era fraca demais. Me deixou lá com uma nota de dinheiro, como se isso compensasse. Eu quase morri. Se Miguel não tivesse me encontrado, eu teria morrido congelada. Ela está delirando, Antônio disse, balançando a cabeça com falsa tristeza. A coitada claramente perdeu a razão. Eu não perdi razão nenhuma, Rosa gritou. E eu tenho provas. Ela correu até a casa de Dona Helena, que ficava próxima à praça, e voltou com um maço de cartas. Essas são as cartas que você me escreveu, cheias de promessas, de mentiras. Ela começou a ler trechos em voz alta e a multidão ouvia em silêncio. As cartas eram de fato de Antônio, sua caligrafia, seu selo. Nelas, ele fazia promessas de respeito, de parceria, de construir uma vida juntos. O rosto de Antônio ficou vermelho. Isso não prova nada. Prova que você é um mentiroso, Miguel disse, dando um passo à frente. A multidão se abriu para ele. E eu posso provar que você a abandonou. Seu Jorge, o vendedor de lenha, estava na estrada naquele dia. Ele viu tudo. Um homem idoso na multidão assentiu lentamente. É verdade. Eu vi o Antônio deixando a moça sozinha na bifurcação. Achei estranho, mas não era da minha conta. Mas agora, vendo ele mentir assim...
O velho balançou a cabeça com desaprovação. Antônio olhou ao redor, vendo que estava perdendo o controle da situação. Vocês vão acreditar em um velho caduco e numa mulher desesperada? Eu acredito, disse uma voz firme. Era o padre da cidade, Padre Tomás, um homem respeitado por todos. Ele caminhou até o centro da praça, porque Rosa veio me procurar há alguns dias pedindo conselho, e ela me contou exatamente a mesma história, cada detalhe. Mais pessoas começaram a falar, aqueles que desde o início haviam duvidado da versão de Antônio. José, o ferreiro, contou como os capangas de Antônio tinham tentado intimidar Miguel. A esposa de José falou sobre como Marta e outras mulheres haviam perseguido Rosa por ordem indireta de Antônio. A maré havia virado. Antônio olhou ao redor e viu que não tinha mais apoio. Sua tentativa de destruir Miguel e Rosa havia fracassado espetacularmente. Mais do que isso, havia exposto sua própria crueldade e desonestidade para toda a cidade. Vocês vão se arrepender disso, Antônio rosnou, montando em seu cavalo. Todos vocês! Ele partiu em disparada, deixando um rastro de poeira. A multidão lentamente se dispersou, mas muitos se aproximaram de Rosa e Miguel para expressar apoio. Dona Helena abraçou Rosa com orgulho. Você foi muito corajosa, minha filha. Miguel se aproximou de Rosa. Seus olhos se encontraram, e desta vez nenhum deles desviou o olhar. Obrigada, Rosa disse baixinho, por tudo, por ter me salvado, por ter enfrentado tudo isso por mim. Eu faria de novo, Miguel respondeu, e havia algo mais em sua voz, algo que fazia o coração de Rosa acelerar. Mas mesmo com a verdade revelada, os desafios não haviam terminado. O que Rosa e Miguel ainda não sabiam era que enfrentar Antônio publicamente havia criado um vínculo entre eles que não poderia mais ser ignorado. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar na cidade. Antônio, humilhado publicamente, se tornou mais recluso. Alguns de seus trabalhadores, cansados de servir um homem cruel, pediram demissão. Sua influência, antes tão forte, começou a diminuir. Rosa continuou morando com Dona Helena, mas agora era tratada com respeito pela maioria das pessoas. Ela havia provado sua coragem, sua honestidade. As mulheres que antes a desprezavam, agora a cumprimentavam. E ela começou a ajudar Dona Helena não apenas com os afazeres domésticos, mas também com os partos e tratamentos, mostrando ter um talento natural para cuidar das pessoas. Miguel voltou à sua rotina, mas algo havia mudado nele também. A casa que antes parecia suficiente agora parecia vazia. Ele se pegava pensando em Rosa constantemente, em seu sorriso, em sua força, em como ela havia enfrentado Antônio sem medo. Ele começou a ir à cidade com mais frequência, sempre encontrando uma desculpa. Precisava de pregos, ou de farinha, ou de conversar com José sobre a cerca. Mas a verdade é que ele ia na esperança de ver Rosa. E ela também procurava razões para estar onde ele pudesse estar. Precisava ir ao mercado, ou à igreja, ou levar remédios para algum morador que por acaso morava perto da propriedade de Miguel. Dona Helena observava tudo com um sorriso conhecedor. Uma noite, quando Rosa voltou de mais uma entrega de remédios, Dona Helena a chamou para conversar. Minha filha, posso te fazer uma pergunta? Dona Helena perguntou gentilmente. Claro, Dona Helena. Você gosta do Miguel, não gosta? Rosa sentiu o rosto esquentar. Eu sou muito grata a ele. Não estou falando de gratidão, Dona Helena disse com um sorriso. Estou falando de gostar, de verdade. Rosa suspirou e se sentou. Eu não sei, quer dizer, sim, eu gosto dele. Muito. Mas depois de tudo que aconteceu com Antônio, como posso confiar nos meus sentimentos? Como sei que não é só gratidão ou medo de ficar sozinha? Por quê? Dona Helena disse sabiamente. Gratidão não faz seu coração acelerar quando você o vê de longe.
Gratidão não faz você procurar desculpas para estar perto dele. E gratidão certamente não faz você sorrir sozinha quando pensa nele, como você faz. Rosa riu envergonhada. É tão óbvio assim? Para mim, sim, Dona Helena respondeu. E provavelmente para metade da cidade também. A única questão é, o que você vai fazer a respeito? Eu não sei, Rosa admitiu. Miguel é um homem bom. Ele merece alguém melhor do que uma mulher que chegou aqui como noiva rejeitada de outro homem. Bobagem, Dona Helena disse com firmeza. Você é uma mulher forte, corajosa, trabalhadora. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. E Miguel sabe disso. Eu vejo como ele olha para você. Essa história está te tocando? Comenta aqui embaixo. Você faria o mesmo que Rosa fez? Teria essa coragem de enfrentar tudo? Adoramos saber sua opinião. Enquanto isso, Miguel também tinha suas próprias conversas. José, o ferreiro, o havia chamado para ajudar com um trabalho na forja, mas Miguel sabia que era mais uma desculpa para conversar. Então, José começou enquanto aqueciam o metal. Quando você vai parar de dar voltas e falar com a Rosa? Miguel quase deixou o martelo cair. Falar sobre o quê? Não se faça de bobo. José riu. A cidade inteira sabe que vocês dois estão dançando em volta um do outro há semanas. Por que não vai lá e diz o que sente? Não é tão simples, Miguel respondeu. Ela passou por muita coisa. Não quero que ela pense que eu sou como Antônio, que só quer algo dela. Você acha mesmo que ela pensa isso? José perguntou seriamente. Aquela moça olha para você como se você fosse o sol, e você olha para ela do mesmo jeito. Às vezes, Miguel, a gente tem que ter coragem não só para enfrentar o inimigo, mas também para enfrentar o próprio coração. As palavras de José ficaram na mente de Miguel. Naquela noite, deitado sozinho em sua casa, ele tomou uma decisão. Ele tinha salvado Rosa da tempestade física. Agora era hora de ser corajoso o suficiente para enfrentar a tempestade emocional dentro de si mesmo. No dia seguinte, Miguel acordou mais cedo do que o normal. Tomou banho, fez a barba pela primeira vez em dias, vestiu sua melhor camisa. Pegou flores silvestres que cresciam perto de sua casa e cavalgou até a cidade. Quando bateu na porta de Dona Helena, era ela quem atendeu. Ela olhou para Miguel, para as flores em sua mão e sorriu amplamente. Ela está no quintal, Dona Helena disse antes mesmo que ele perguntasse. Vá lá. Miguel contornou a casa e encontrou Rosa estendendo roupas no varal. Ela estava de costas, cantarolando baixinho. O sol da manhã iluminava seu cabelo, e Miguel pensou que nunca tinha visto nada tão bonito. Rosa, ele chamou. Ela se virou surpresa, e seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Então ela notou as flores em sua mão, e um leve rubor coloriu suas bochechas. Miguel, o que você está fazendo aqui? Ele deu um passo à frente, estendendo as flores. Eu vim falar com você, e já passou da hora de eu ser honesto. Rosa pegou as flores, seu coração batendo forte. Honesto sobre o quê? Miguel respirou fundo. Sobre o que eu sinto por você. Desde aquela primeira noite, quando você apareceu na minha porta, algo mudou em mim. No começo, achei que era só preocupação, depois amizade. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você, Rosa. Rosa sentiu lágrimas nos olhos. Miguel, eu sei que você passou por muita coisa. Ele continuou rapidamente, como se tivesse medo de perder a coragem. Eu sei que talvez você precise de tempo, mas eu não podia mais fingir que não sinto isso. Você me faz querer ser melhor. Faz minha casa parecer um lar de novo. E eu queria saber se existe alguma chance de você sentir o mesmo. Rosa deixou as flores cuidadosamente de lado e deu um passo em direção a ele. Miguel, eu também me apaixonei por você. Tentei negar, tentei dizer a mim mesma que era só gratidão, mas não é. Você me faz sentir segura, valorizada, vista de verdade. E sim, existe uma chance. Existe mais do que uma chance. Miguel sorriu, um sorriso grande e verdadeiro que transformou seu rosto inteiro.
Então você aceitaria se casar comigo? De verdade dessa vez, não por cartas ou promessas vazias, mas porque a gente se escolheu? Sim, Rosa disse, também sorrindo através das lágrimas. Sim, eu aceito. Miguel a puxou para um abraço e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. E assim, o que começou como uma tragédia estava se transformando na mais bela das histórias. Mas ainda havia um último capítulo a ser escrito. 2 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, Miguel e Rosa se casaram na pequena igreja da cidade. Não foi uma cerimônia grande, não tinha enfeites caros nem roupas luxuosas. Rosa usava um vestido simples de cor clara que Dona Helena havia feito especialmente para ela. Miguel usava seu melhor terno, que José o ferreiro havia insistido em emprestar. Mas mesmo sendo simples, foi uma cerimônia cheia de amor. Dona Helena chorou durante todo o casamento. José e sua esposa estavam lá, sorrindo orgulhosos. Padre Tomás conduziu a cerimônia com uma alegria verdadeira. E metade da cidade compareceu, querendo testemunhar a união de 2 pessoas que haviam enfrentado tanto para ficarem juntas. Quando Miguel colocou a aliança no dedo de Rosa, aliança que havia sido de sua mãe, sua voz estava embargada. Com esta aliança, eu prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da minha vida. Rosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: E eu prometo te amar, te apoiar e construir um lar de verdade ao seu lado. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos. E quando Miguel beijou Rosa, foi um beijo cheio de promessas e de um futuro que ambos mal podiam esperar para viver. A festa foi na casa de Dona Helena, onde todos trouxeram comida e bebida. Havia música, dança, risadas, e pela primeira vez desde que havia chegado àquela cidade, Rosa se sentiu completamente em casa. Os anos passaram rapidamente. Miguel e Rosa transformaram a pequena casa numa propriedade próspera. Rosa não apenas ajudava nos trabalhos da terra, mas também continuou aprendendo com Dona Helena, tornando-se conhecida como uma curandeira habilidosa. Muitas mulheres da região vinham procurá-la quando precisavam de ajuda. 6 anos depois daquele dia fatídico na tempestade, eles tinham 3 filhos. A mais velha era Beatriz, de 5 anos, uma menina de olhos espertos e riso fácil. Depois vinha Clara, de 3 anos, mais quieta, mas igualmente amorosa. E o caçula era Pedro, um menino de 1 ano que já mostrava ter herdado a teimosia da mãe e a bondade do pai. A casa havia crescido, com novos quartos adicionados. Havia uma horta grande nos fundos e um pequeno pomar. Era uma vida simples, mas era deles, construída com trabalho e amor. Uma tarde, enquanto Rosa ensinava Beatriz e Clara a ler na varanda, ela viu um cavalo se aproximando pela estrada. Quando ficou mais perto, ela reconheceu o cavaleiro e sentiu o estômago apertar. Era Antônio Ferreira, mas o homem que desceu do cavalo era muito diferente do Antônio que ela conhecera. Ele estava mais velho, mais magro, com os ombros caídos. Suas roupas, embora ainda de boa qualidade, estavam gastas. Havia uma derrota em seus olhos que não existia antes. Miguel saiu da casa, tendo visto Antônio se aproximar. Ele se colocou instintivamente entre sua família e o visitante. "O que você quer aqui?" Miguel perguntou, sua voz fria. Antônio ergueu as mãos em um gesto de paz. "Eu não vim causar problemas. Eu vim fazer uma proposta." "Não estamos interessados", Miguel disse imediatamente. "Por favor, apenas me ouça", Antônio insistiu. "Perdi tudo. A fazenda, o dinheiro, tudo. O jogo, a bebida. Eu joguei tudo fora. Agora só me resta esta propriedade que vocês têm. Eu vim oferecer uma quantia generosa por ela." Miguel soltou uma risada sem humor. "Você acha que nós vamos vender nossa casa para você? Depois de tudo?" Antônio olhou ao redor, vendo a casa bem cuidada, as crianças brincando,
a horta florescendo. Havia algo em seus olhos que poderia ser inveja ou arrependimento. Talvez ambos. Eu entendo sua raiva, Antônio disse baixinho. E eu mereço. Mas estou desesperado. Esta terra vale muito. Eu posso pagar bem. Rosa se aproximou, ficando ao lado de Miguel. Pedro no colo, as duas meninas se escondendo atrás de suas saias. Nossa casa não está à venda, Antônio. Esta é a terra onde nossos filhos estão crescendo, onde eles aprendem sobre trabalho honesto e amor verdadeiro. Nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar isso. Antônio olhou para ela, realmente a vendo talvez pela primeira vez. Ela não era mais a moça assustada que havia chegado da capital. Era uma mulher forte, confiante, rodeada por amor e por uma família que ela havia ajudado a criar. Você tem tudo, Antônio disse, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Tudo o que eu poderia ter tido, se não fosse tão tolo. Não, Rosa respondeu gentilmente, mas com firmeza. Eu tenho tudo porque encontrei alguém que me vê como pessoa, não como propriedade. Porque aprendi que o valor de alguém não está em suas mãos delicadas ou em sua força física, mas em seu coração. Ela fez uma pausa, depois continuou. Sabe, Antônio, eu deveria te odiar pelo que você fez, mas não odeio. Na verdade, eu te agradeço. Antônio a olhou confuso. Sim, te agradeço, Rosa repetiu, porque ao me abandonar naquela estrada, você me deu a chance de encontrar meu verdadeiro lar. Me deu a chance de conhecer um homem de verdade, de construir uma família de verdade. Então, obrigada por me mostrar quem você realmente era antes que fosse tarde demais. Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, assentiu. Eu fui um tolo, ele disse finalmente. E agora vou pagar por isso pelo resto da minha vida. Ele montou em seu cavalo. Espero que vocês sejam felizes, de verdade. E ele partiu pela última vez. Rosa e Miguel ficaram na varanda, observando-o ir embora. Miguel passou o braço pelos ombros de Rosa e ela se encostou nele. As crianças voltaram a brincar, suas risadas enchendo o ar. Você se arrepende de alguma coisa? Miguel perguntou baixinho. Rosa olhou para o marido, para os filhos, para a casa que haviam construído juntos. Nenhum único dia, ela respondeu. Nenhum único momento. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Miguel e Rosa sentaram na varanda, como faziam todas as noites. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Uma brisa suave soprava, trazendo o cheiro das flores do pomar. Lembra daquela primeira noite? Miguel perguntou. Quando você apareceu na minha porta durante a tempestade? Como eu poderia esquecer? Rosa sorriu. Eu estava tão assustada. Achei que ia morrer. Eu também estava assustado, Miguel admitiu. Não da tempestade, mas de abrir meu coração de novo. Eu havia me acostumado com a solidão. E agora? Miguel olhou para ela, seus olhos cheios de amor. Agora eu não consigo imaginar um único dia sem você. Sem nossas crianças, sem esta vida que construímos. Rosa segurou a mão dele. Às vezes, as maiores bênçãos chegam disfarçadas das piores tragédias. Se aquela tempestade não tivesse acontecido, se Antônio não tivesse me abandonado, eu nunca teria encontrado você. E eu nunca teria encontrado você. Miguel concordou. Eles ficaram ali em silêncio confortável, apenas apreciando a presença um do outro. A tempestade que quase havia matado Rosa anos atrás, agora parecia parte de um plano maior. Um caminho difícil, mas necessário, que os havia levado exatamente para onde precisavam estar. Dentro da casa, Pedro começou a chorar. Rosa se levantou para ir até ele, mas Miguel a segurou gentilmente. Eu vou, você descansa. Rosa sorriu, observando o marido entrar na casa. Ela ouviu a voz dele acalmando o bebê, cantando baixinho uma canção de ninar. E seu coração se encheu de uma gratidão tão profunda que quase doía. Ela tinha razão em agradecer a Antônio.
Porque aquele homem cruel, sem querer, havia lhe dado o maior presente de todos, a chance de encontrar o amor verdadeiro, de construir uma família baseada em respeito e carinho, de aprender que a verdadeira riqueza não está em posses, mas em laços que construímos com as pessoas que amamos. A nevasca daquela noite há 6 anos havia parecido o fim, mas na verdade era apenas o começo. O começo de uma história de amor, coragem e redenção que Rosa e Miguel contariam aos seus netos um dia. Uma história sobre como, às vezes, a vida nos leva pelos caminhos mais difíceis para nos entregar exatamente o que mais precisamos. E assim terminamos mais uma história emocionante. Se você gostou e quer continuar recebendo conteúdo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? De alguém que te ajudou quando você mais precisava? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.